Que a graça, a paz do nosso bom Deus seja com todos, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica sistemática da Bíblia. Aliás, nossa leitura bíblica diária não é sistemática, pois nesses últimos dias nós estamos lendo, sem ser muito na sequência, em Provérbios. E é a segunda vez que nós estamos lendo Provérbios. A nossa leitura sistemática, que é ao vivo, segunda a sexta-feira, já estamos no primeiro livro dos Reis e vendo mensagens profundas que eu nunca tinha visto, nós nunca tínhamos visto junto, histórias profundíssimas da velha Bíblia. Mas agora, por ocasião do recanto, um pouco mais sem sequência, descompromissados. E aqui estamos nessa oportunidade para ler mais um pouquinho da Bíblia. Vocês estão vendo um pouquinho da paisagem. Acho que alguns já sabem onde é que nós estamos. Esse aqui é o Mataburro de ida para a praça. E aqui tem um pasto que está sendo irrigado ali. E essa é a nossa paisagem de hoje. Pois bem, meus irmãos, vamos lá para o livro dos Provérbios. Eu tirei um pedacinho aqui da tarde para sair aqui e lá da movimentação para nós lermos um pouquinho da nossa velha Bíblia e estar junto com os irmãos nesta oportunidade. Fiquei pensando a respeito do tema do início do capítulo 2, que na verdade vai até o capítulo 9, que é o desejo da sabedoria. É claro que aí tem mais do que só falar sobre sabedoria, mas se fosse só sobre sabedoria, os 9 capítulos ainda seriam pouco. Seria pouco. Mas nós temos temas profundos, muito profundos ainda dentro dos 9 capítulos de Provérbios, desse início que eu disse que fala de sabedoria, mas tem uma advertência muito especial dentro desses 9 capítulos sobre o jovem e a mulher prostituta, sobre o adultério e sobre o pecado moral. Nós temos o capítulo 6, 7 e 8, falando sobre esse tema que ele é muito especial. São advertências paternais para os jovens sobre a cilada da incontinência. Então são temas muito profundos, muito especiais. E dentro, até no capítulo 8, falando sobre o mesmo tema. Mas, em geral, é sabedoria. O tema é sabedoria. E o que eu quero ler hoje, que está no capítulo 2 ainda, sobre esse assunto. Nós vamos ler o verso de número 7, que diz assim: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, Ele, Deus, reserva para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. E escudo é um equipamento de proteção. Agora pense na sabedoria como um equipamento de proteção. Lá naquelas batalhas que se lutava com espadas, lanças, dardos, flechas, a proteção do soldado era o escudo. Nós lemos no nosso dia a dia aí que Salomão fez os escudos maiores e os escudos menores de ouro, que faziam parte lá do templo. Lemos isso detalhadamente e foi muito saboroso. Mas veja o valor do escudo maior, que cobriu o corpo inteiro, e o escudo menor, que era mais móvel, um pouco mais fácil de levar. E agora, o próprio Salomão, que fez aqueles escudos lá de 1 Reis, falando que o escudo é a sabedoria, ou a sabedoria é o escudo. E é fácil de nós entendermos que a sabedoria é que nos protege. É a sabedoria que guarda o homem das ciladas de ser pego pelo pecado, pela decadência, seja ela moral ou seja ela espiritual. Moral no caso do problema da incontinência, que citamos agora há pouco, que ainda chegaremos lá em Provérbios, ou da queda espiritual, ou da queda monetária natural, pois que Provérbio fala muito do problema da questão monetária. Aliás,
tenho dito isso para vocês, para a minha igreja e os irmãos todos, que a Bíblia fala mais a respeito do dinheiro do que fala de fé, do que fala de salvação. 3 vezes mais do que fala de salvação. Aliás, o Velho Testamento nem fala de salvação, mas o tema dinheiro, questão financeira em Provérbios, é muito presente. E qual a arma? A arma é a sabedoria. Isso tudo aqui dentro do verso, comentário do verso de número 7. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Sinceridade, sabedoria, uma coisa levando a outra. E o verso 8 diz, para que guardem as veredas do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos. Agora, o caminho, o lugar por onde se passa, como esse aqui, ó, é o caminho que se passa, que vem lá da Praça JGS. E vocês viram aqui uma parte do caminho. E aqui, voltando lá para a sede, vocês que conhecem aqui sabem muito bem qual caminho nós estamos. Logo ali na frente já está o estacionamento. Pois é, o tema é caminho, né? O tema é caminho. E aqui ele disse assim que preservará o caminho dos seus santos. E os de Deus, os filhos de Deus, eu disse assim, os amigos de Deus são guardados em seus caminhos, na ida e na volta. Guardados nos caminhos, não, no caminho da estrada, no caminho da rodovia, tá, sim, mas mais do que isso, nas idas e vindas da vida, onde você precisa ir e voltar, as decisões que você precisa tomar. E a sinceridade leva à sabedoria que te guarda nas idas e vindas da vida. Isso é o caminho, as idas e vindas da vida. As mudanças, os trabalhos, as decisões profissionais e até emocionais também. Então entenderás o juízo, ou melhor, a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Que bom um homem que sabe, que entende todos os caminhos, entende perfeitamente todos os caminhos de Deus, sabe as idas e vindas, todas as suas veredas, sabe o que fazer na hora da pressão, na hora da decisão. Um homem, uma mulher que sabe o que fazer. O que não sabe o que fazer, qual decisão tomar, está numa situação triste. Se põe num caminho muito difícil. Mas e os que sabem? Os que são amigos de Deus, os que têm sabedoria? Estamos meditando, né, gente? Estamos meditando. O verso 10 diz assim, pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à sua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. O bom siso, eu pensei que o bom siso seria o rosto sem emoção. Porque quando se fala sisudo, é uma pessoa séria, né? Fulano de tal é sisudo, quer dizer, tem uma aparência severa, séria. Mas nesse caso aqui, quando ele diz assim, o bom siso te guardará, o siso aqui é a capacidade de tomar a decisão certa. A capacidade de tomar boas decisões é o bom siso. E Salomão acabou de dizer que o bom siso te guardará. A capacidade de tomar decisões sensatas te guardará. Te guardará de quê? Do prejuízo monetário, do prejuízo financeiro, né? Do prejuízo moral. Por isso que quando o homem para e pensa, conta até 7, antes de tomar uma decisão, de dar uma resposta, isso é sabedoria, ele será guardado pela sabedoria para não tomar uma decisão errada. O bom siso te guardará. A capacidade de tomar decisões te guardará. Isso em qualquer fase da vida, em qualquer circunstância da vida, sob pressão, sob cansaço.
Nós estamos aqui no dia a dia da temporada, tentando fazer alguma coisinha para contribuir com a temporada. Chegamos em momentos de muito cansaço, muito extremo cansaço. Tem horas que a gente está dormindo com a mente até meio adormecida, assim, parece que anestesiada. Sim, cansaço, mas quando você tem sabedoria, bom senso de esperar para não tomar uma decisão apressada, depressa, o bom siso nos guarda de dizer, mesmo sob pressão ou cansaço, espera aí, como é que Deus agiria? Como é que Deus faria tal questão? Qual a resposta que Deus daria? Eu estou falando de coisas que fazem parte das minhas preocupações diárias. Eu queria tomar decisões todo o tempo, todas elas bem sábias, dirigidas pelo bom siso. E não é só o bom siso, aqui no verso 10 ainda diz assim, e a inteligência te conservará. A inteligência aqui não é natural, hein? Falamos ontem, não é o QI, não é o quociente de inteligência, mas essa inteligência aqui é a inteligência espiritual. Que Deus possa nos ajudar a ter inteligência espiritual, assumindo o controle na nossa vida. Que a sabedoria assuma o controle na sua e na nossa vida. E se a inteligência de Deus, se a sabedoria do alto, se o bom siso te der essa capacidade, te der a inteligência, te der a paciência para tomar boas decisões, assumir o controle, nós vamos dar graças a Deus. Em qualquer circunstância, em qualquer decisão, com os resultados da decisão. Peça a Deus sabedoria, Deus te dará sabedoria, Deus te concederá sabedoria e as decisões serão inspiradas por Deus. A palavra te abençoa, Deus abençoe a todos. Aliás, a leitura por si só já abençoa o nosso coração. Lembra da nossa frase? Os provérbios são ensinamentos do céu para viver bem na terra. Deus abençoe a cada um, tenha um bom dia, até a próxima oportunidade. Amém.